fácil. Eu sei que não é fácil. Vocês vêm para uma formação, vocês voltam para a escola e tem aqui uma lista de tarefa que tem que desenvolver lá na escola com os demais companheiros. E eu vi a garra que vocês têm para desenvolver essas tarefas. E vi a alegria dos 18 que aqui fizeram um trabalho bonito, belíssimo durante a semana. E que felicidade sentiram quando saberam que vão todos para o Partiu Curitiba. É isso que faz a escola pública, é isso que faz o Sindiúti, é isso que faz a FETEMES e é isso que faz a CUT. Nós somos a soma de tudo isso e o pouquinho que a gente faz lá na nossa escola, lá na cozinha, para quem é funcionário, para quem é professor lá junto com os nossos alunos, para quem está na secretaria, quem está lá junto com a secretaria, é essa somatória que a gente faz do dia a dia que faz a educação pública e faz a escola pública no Brasil, nesse rincão de norte a sul do país. Então, eu me sinto muito honrada com esse convite. É a segunda vez que eu venho no espaço do Sindiúti. Eu estive uma vez no congresso de vocês, naquele lugar lá, Praia das Pontes, e no dia de hoje. Muito honrada com esse espaço. Olha, um espaço de formação sindical, um espaço onde tem 500 dirigentes sindicais, representante de base, representante de escola, faz parte do nosso eixo da CNTE aprovado, fortalecer a escola, fortalecer a representação por local de trabalho, como a CUT tanto define. E vir num espaço desse, ter a honra de ser convidada, aonde já passou tantas pessoas e ilustres pessoas. Pessoas que têm dado uma vida e uma contribuição para as causas justas e para as justas causas desse país. E entre todos, assim, olha, escutar Leonardo Boff é para a gente pôr na biografia do resto da vida da gente. Pela história desse homem, pelo compromisso desse homem. E nós que tivemos o privilégio de estar com ele e escutar os demais que estivemos aqui, e que estiveram aqui, que passaram por esse espaço, certamente não somos mais as mesmas e os mesmos. Porque todos eles assim contribuíram. E também ter participado dessa mesa, hoje na parte da manhã, que eu cheguei, já estava na parte dos debates. Mas é se preparar para enfrentar este monstro grande, que pega e que quer ferir a alma da gente. Né, de ver esse debate lindíssimo com os dois companheiros que aqui colocaram. Por parte do parlamento, é para reafirmar que nem todos os políticos são iguais. Que tem aquele que nos defende, que defende as nossas causas, e que a gente tem que dizer que tem políticos que nos representam, e que a gente tem que se sentir honrada com o Guimarães e com outros Guimarães que a gente tem lá no parlamento, brigando bravamente pelos nossos direitos, e pelo povo brasileiro, e pelas causas nobres do povo brasileiro. Há décadas tem feito essa luta. Como também estava aqui o meu companheiro Carlos Abicalil. O Carlos, gente... A gente já se conhece faz um bom tempo, como ele disse aqui na mesa, desde a época que ele tinha cabelos. Não muito, mas ele tinha um pouco mais do que hoje, tá? Mas o Carlos foi presidente da CNTE. E o Carlos chegou na CNTE, ele renovou a CNTE. Nós éramos aquela CNTE daquele monte de papel, aquela coisa que a academia nos via, a academia nos estudava. O Carlos, quando foi presidente, eu era presidente lá no meu estado, né? Também bem mais jovem, né? Assim, com aquela ousadia, com todo aquele novo que estava surgindo. O Carlos fez um reviravolta nessa CNTE. É aquela CNTE que passou a ir para a academia, discutir por igual na academia, que passou a ir para dentro do parlamento, a sentar na mesma voz, na mesma altura, com representação, né? Que é aquela que faz o discurso, como bonito vídeo aqui, aquela que está lá na rua gritando e tal, mas aquele que está estudando, que está elaborando, que tem teses, que tem resolução, que tem documentos, que tem nota técnica, que tem parecer. Então, deu esse reviravolta. E também o Carlos é o muito responsável para nós, para ter esse patamar que a CNTE tem internacionalmente, que nesse cargo que eu ocupo na Internacional da Educação. Nós passamos uma época, depois do novo sindicalismo, que a CPB, que era a Confederação dos Professores do Brasil, passou a ser CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação do Brasil, um tanto afastado do cenário mundial. Então, o Carlos foi a pessoa que voltou para a Mundial da Internacional da Educação, levou a Jussara e tal, e levou a gente, no cenário internacional, aquilo que nós somos hoje.
Então, assim, se nós somos hoje essa CNTE, a gente deve a muitos que passaram nessa construção. Nós, Ana Cristina, vocês enquanto sindicato que estão lá hoje, a gente tem um passado de pessoas que construíram para chegar até hoje, e a gente tem a obrigação de manter isso para que aqueles outros que virão levam um acúmulo das lutas que nós fizemos até hoje. Então, é nessa construção e é nesse diálogo que a gente quer fazer, é no dia de hoje. E eu, desde quando a Ana Cristina me mandou uma mensagem para mim, me chamando para cá, eu falei, olha, voltar no Ceará, né? Se não fosse o Dia das Mães hoje... Quero dizer que eu sou avessa à data, hein? Não lembro de nada, né? Eu não sou a pessoa nada para celebração, não conte comigo. Mas eu falei, olha, se não fosse o Dia das Mães, eu ia lá para sábado para ver o mar, ficar lá na terra de Iracema, Praia do Futuro e tudo, né? Curtir o mar, porque a gente que é de fora, a gente trabalha o ano inteiro para juntar dinheiro, para menos uma vez no ano a gente vir ver o mar. Para ver como que é bonito, que é lindo para a gente ver o mar. E nós que somos imigrantes, que as condições econômicas desse país nos levou para a terra. Eu não sou sul-mato-grossense, eu moro em Mato Grosso do Sul. Me tornei sul-mato-grossense. O êxodo dos anos 70, dos anos 80, 90, me jogou para o Paraguai, do Paraguai me jogou para Mato Grosso do Sul, e eu fiz daquela terra o meu lugar de luta e o meu lugar de viver. Mas a gente tem toda uma referência, e quem é brasileiro que não tem o seu Nordeste como horizonte? E principalmente em tempos tão obscuros como estamos vivendo agora, quem é que não tem o Nordeste como nosso referente de resistência, de luta, e de que sempre foi, né, o Nordeste para o Brasil inteiro. Mas desde quando a Cristina mandou a mensagem, eu comecei a me lembrar de Belchior, né? Eu sou aquele menino, né, pobre, sem dinheiro no bolso, latino-americano, né? E como aqui eu vim falar um pouco da América Latina que me pediram, então nada melhor do que nessas terras lembrar, né, de Belchior, lembrar também dos nossos sonhos, das nossas utopias, porque sem dinheiro no bolso a gente continua até agora, né? Mas com sonhos do tamanho do mundo, né? E com a força do tamanho do mundo para conquistar esses sonhos, né? Então é com muita alegria que eu estou aqui com vocês hoje. Com muita... Isso aqui que me dá ânimo. Porque, olha, tem dia, como alguém sentava ali perto de mim e falava assim, ai, que tristeza pelo Lula. Né? Eu quero dizer que nós vamos nos encontrar em Curitiba. Todos nós aqui que vamos aqui, vamos nos encontrar em Curitiba. Que tristeza que nos dá. De fato. Né? Um homem tão líder como... Olha só o que é um Lula e o que representa na história nossa. Representa tudo aquilo que foi predestinado para dizer que os pobres não podiam jamais ser e jamais chegar. Um homem que chega à presidência da República e que faz a diferença, porque vem de uma camada social. Quem é que jamais dizia que um Lula, um Luiz Inácio, nascido no sertão nordestino, vindo num pau de arara para o sul, chegasse a ser esse homem maravilha que foi como presidente, que fez tudo isso pelo país? Olha o discurso do Abílio Diniz, dos homens mais ricos desse país, de dizer do Lula, fora reverenciado pelas maiores autoridades do mundo, e hoje está numa cela daquele jeito. Que tristeza, e alguém dizia aqui, na hora que a gente foi tirar foto, que tristeza que me dá. E dá uma tristeza em todos nós. Aonde é que vem a força? Quando a gente vem para o coletivo. Quando a gente vem para esses espaços, que a gente vê que pensa igual, que a nossa dor, que a nossa indignação não é de um não, mas é de milhares e milhares de brasileiros, e que a gente tem que estar à frente para levar essa esperança para esse povo. Então é sendo esse menino latino-americano, nos versos do Belchior, que a gente está aqui hoje. Para falar um pouco dessa América Latina, para falar um pouco dessas vivências, para falar um pouco do Brasil, e também para ser realista. Mas um realismo fora de um pessimismo. Porque o realismo me permite dizer, as coisas estão difíceis, mas nós vamos resistir. E essa resistência é diferente do pessimismo. Porque o pessimista diz, as coisas estão difíceis, as coisas não vão melhorar, vou-me embora. Vou cuidar da minha horta, vou salvar a minha família e o resto e o mundo que se dane. Mas isso não faz parte de nenhum vocabulário e nem da história de vida de cada um que está aqui. Independente de quem está na direção do sindicato, mas de quem está em representante. Nós está num realismo, numa resistência, numa persistência e numa ousadia. E essa ousadia, nós vamos ver que é uma ousadia construída por muitos dos nossos antepassados, da nossa história enquanto povo brasileiro, mas enquanto povo latino-americano, que nós somos continuadores dessa história. Nós somos
continuadores de um legado. Né? Nós somos, eu gosto muito das consignas que a luta e o movimento traz, né? Nós somos os herdeiros dos zumbis, dos palmares, nós somos as bruxas que a Inquisição não conseguiu queimar, nós somos os herdeiros de Canudos, nós somos herdeiros de zumbis, nós somos herdeiros das revoluções e dos intentos que todo esse povo brasileiro passou e que nós chegamos até o dia de hoje. E é nós que estamos dando continuidade para essa luta. Bom, como é para mim falar da América Latina, então talvez eu vou falar de coisas aqui que está distante um pouco do cotidiano, mas é coisas que a gente vê na televisão, é coisas que a gente vai tentar procurar aqui entender. Olha, por que estão falando tanto da Venezuela? Olha, por que essa questão do Trump, essa nova ordem econômica mundial? O que é essa questão desses BRICS que aqui falaram? Talvez coisas que estejam na televisão, que fala lá, que a gente vê que é uma coisa tão distante, mas que a gente vai dialogar e ver que isso não está tão distante. E por mais imenso que seja esse Brasil, um país de dimensão continental, nós vamos ver que nós temos muitas coisas similares com os nossos vizinhos aqui, toda da América do Sul, mas da América Andina, da Centro-América e tudo. Né? Então vamos assim, pensar de um Brasil que tem uma dimensão continental. Olha, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. O Brasil tem mais de 8 milhões de metros quadrados. Para ter uma ideia, gente, o estado onde que o Carlos Abicalil mora, que é Mato Grosso, 50% do território dele é toda a América Central. Ou seja, a metade do território, a metade do estado de Mato Grosso é a metade de toda a América Central. Eu moro em Mato Grosso do Sul, viu? Meu Mato Grosso, aonde 70% do Pantanal está lá. E ele só está um pedacinho do Pantanal, tá? Meu 70% do Pantanal. Mas o meu Pantanal é nosso, tá? 70%, ele só tem um pedacinho lá, 30%, né? Olha, o meu estado é 17 vezes o tamanho de um país chamado Costa Rica. Então, para a gente ter uma dimensão de um país continental, né? O Ceará dá uns 5 países da América, né? Exatamente. Mas para a gente ter essa dimensão continental e ver que nós temos muitas coisas em comum e muitas coisas similares, né? Primeiro, fomos todos invadidos, saqueados, roubados por colonização espanhola ou portuguesa, que vieram para cá, mataram nossos povos, a nossa civilização, avançadíssimas que tínhamos no continente, os nossos povos indígenas que aqui estavam, livres, alegres, felizes, donos das suas terras, donos dos seus territórios, e chegaram aqui os portugueses, chegaram nessa América os espanhóis, e fizeram o que fizeram com este continente. Saquearam, tiraram a riqueza, escravizaram os indígenas que aqui estavam, ou no caso do Brasil, trouxeram os negros para ser escravo neste país. E tudo isso tem raiz, tem consequência que perduram socio e economicamente, culturalmente, até o dia de hoje. Somos o único país na região que falamos português. O restante todos falam espanhol, mas porque a gente também quer a gente quer abafar a nossa raiz, a nossa cultura indígena. O Paraguai é o único país que reconhece o Guarani e o espanhol como idioma oficial. Mas todos os nossos países têm inúmeros idiomas maternos, indígenas, línguas originárias dos povos que estão abafados nas nossas culturas e nos nossos países. Então, por falta de um reconhecimento, é o colonizador que chega e impõe que tem que ser o espanhol, é o colonizador que chega, que impõe que tem o seu português, que além de matar, que além de acabar com a cultura, com a população que aqui está, também faz o domínio pelo idioma, se faz o domínio pela língua. Então, isso é uma característica toda que nós temos no nosso continente. E se nós vamos passar por um período bem mais próximo, nós também vamos ver similitudes todo no processo de construção social e econômica da nossa região. Nós somos um continente que
se dempetizou, através, não foi nada de Dávila, mas com muita luta, fazer os seus centenários, tornar independente das coroas, né? Aqui no Brasil, com uma história, tanto que não vem aqui o caso, mas em toda a América, né? A tentativa de formar a pátria grande, de grandes próceres, de grandes líderes, né? No sentido também que não se fragmentasse toda uma América como é fragmentada. Também houve intentos, Simão de Bolívar, o que foi feito, né? Para que não fragmentasse e ficasse tanto países pequenos, né? Mas depois desse período todo, também são países que passaram por um processo de guerra civil interna muito forte. Passaram também por ditaduras, como nós passamos. Toda a América Latina passou por ditaduras, por governos ditatoriais, né? Governos ditatoriais colocados pela força, pelo poder militar, sangrentos, violentos, com resistência desse povo, que muitos optaram pela luta armada, pela guerrilha. Então se derrubou esses governos ditatoriais dos anos 70, que, como bem diz as músicas, botavam os canhões e os militares tomaram poder, né? Exceto na Costa Rica, o único país que não teve na América Central, o restante, todos teve ditaduras, como também nós aqui no continente, e ditaduras sangrentas, violentas, com a liberdade de expressão, embora aqui, na imbecilidade que está colocada para nós no Brasil, querer negar que houve ditadura no Brasil. E todas essas ditaduras foram derrubadas com a luta popular, com a luta dos povos. Nenhuma ditadura saiu e deixou em vão, sem muito sangue, sem muito combate, sem muito povo na rua e sem muita gente dizendo, vocês vão passar. E eles passaram, com a luta do povo. E com certeza, esse tempo sombrio que nós estamos passando, também vai passar. Como a nossa luta. Se não for para nós, com certeza a nossa luta vai fazer passar para as futuras gerações, nossas que são nossos alunos, que estão dentro das nossas escolas, mas para as futuras gerações que estão vindo. Depois, também esse continente vai ter uma onda de governos neoliberais. E esses governos neoliberais se constituem por uma única característica em comum: a negação do Estado de Direito, a negação de um Estado de responsabilidade social e a negação de um Estado que tem que ser para a sua gente, que tem que ser para o seu povo. É a constituição de um Estado que tem que ser para o mercado. E daí nós vamos ver um processo de privatização, como nós vimos no governo da era Fernando Collor para cá, do governo Fernando Henrique, passando pelos atropelos de Itamar e assim por diante. Então também no continente vai ser uma mesma onda de governos neoliberais, de governos privatistas, de governos entreguistas, que vão chegando e vão ficando e se articulam entre si. Quando era na época da ditadura, os governos do continente também conversavam entre si. A Operação Condor, o que era? Era uma operação entre os países de perseguição àquelas pessoas que diziam que era comunista, que se estava aqui no Brasil, pegava e entregava, né, para os governos do Uruguai, da Argentina e assim vice-versa. Então os governos também comunicavam, os governos também se articulavam entre si. Como também os lutadores contra ditaduras também tentavam se articular entre si, momentos de solidariedade entre si. Os artistas também da época já faziam shows pela liberdade no continente, pelo ressurgimento da democracia. Né? Também dessa resistência foi tentativa de ser globalizada e assim foram, de forma que as ditaduras foram sendo derrubadas pouco a pouco, mas também com o povo articulado, com o povo resistindo. Bom, ditosamente, não vamos aqui fazer, aqui vamos correr, né, pular, vamos fazer assim num contexto histórico vindo muito para frente. Nós também tivemos no continente a felicidade de viver essa onda de governos do campo democrático e popular. E dos 18 países da América Latina, nós tivemos 10 países no continente que nesse período, puxado pós-Chaves, depois vem Lula, depois vem os Kirchner, nós tivemos 10 países que tiveram a alegria para sua gente de ser governados pelo campo democrático e popular. Que são esses governos desse campo democrático e popular? São governos de coalizão. São governos formados por uma coalizão de esquerda, de centro-esquerda. Governos de coalizão e não de ruptura.
Não foram governos que quebraram o sistema, nós estamos mudando para o sistema, para o regime socialista, para o regime comunista. Não, são governos de coalizão dentro dos marcos do sistema capitalista. E com isso, dentro do judiciário, do legislativo, com toda a estrutura da sociedade já existente dentro desses marcos. E é evidente que dentro desses governos de coalizão, com muitas contradições entre si, com muitos processos de negociação, com muitas partes cedendo e principalmente dentro de um projeto de um campo mais de esquerda, mais do nosso lado. Agora, com algo em comum para todos esses países. Foram todos governos que melhoraram a vida dos seus povos. Desde comer melhor, desde ter melhor acesso à saúde e diminuição da questão da mortalidade infantil. Da mortalidade das mulheres por coisas básicas, por exemplo, ao parto. Né? Acesso a medicamentos básicos, injeções, vacinas e tal. Né? Acesso à educação. Mais meninas entraram na escola depois desses governos do campo democrático popular. Mais pessoas tiveram acesso ao trabalho e ao emprego formal. Os salários mínimos de todos esses países administrados por esses governos do campo democrático popular, todos melhoraram. Houve políticas públicas que houve uma certa distribuição um pouco melhor de renda. Então, isso nós tivemos a felicidade de ver no continente. Bom, daí tinham me falado para mim contar um pouco de país por país. Eu tentei fazer uma divisão aqui por região. Então, vou começar de quando é que vem tendo essa reviravolta. Se a gente passou por ditaduras, derrubamos as ditaduras sangrentas, violentas, quantos mortos, né? Na Argentina, 30 mil desaparecidos e tal, nós chegamos a governos do campo democrático popularista, quando é que começa a reviravolta? E optei de começar pela América Central. Um paizinho lá, tão pequenininho, que está fervendo, em polvorosa, que foi o primeiro golpe de Estado dos tempos modernos, que foi Honduras. Se nos anos 70, os militares que iam para as ruas com seus canhões e derrubavam os governos legitimamente eleitos, e do outro dia estava lá o milico, não, os tempos modernos é uma junção do poder judiciário, do poder legislativo e da grande mídia e do mercado financeiro. E por detrás de tudo isso, os interesses norte-americanos, os interesses dos Estados Unidos, que está por detrás de tudo, porque sempre quis fazer dessa América, né, o seu quintal, o seu espaço de exploração. Se foram os colonizadores, na era moderna, nos tempos modernos, é os Estados Unidos que é o nosso e tenta ser o nosso colonizador dos tempos modernos, por detrás de tudo isso. Então, Honduras tem o primeiro golpe de Estado dos tempos modernos. Né? Do dia para a noite, Mel Zelaya, que é Manuel Zelaya, o nome do presidente, de pijamas, literalmente, chegam, tiram ele e dizem, olha, você não vai continuar. E o povo resistiu, e o magistério hondurenho, principalmente os professores organizados, por ironia do destino, com uma rádio chamada Rádio Globo, é o que lidera o levante popular para que não destituya o Zelaya. E a Embaixada do Brasil, naquela época com o presidente Lula, teve um papel importantíssimo. E eu confesso que nós estávamos numa conferência em São Paulo, da IEAL, da Internacional de Educação, quando chegou a notícia, foi para a Embaixada do Brasil, eu pensava assim, agora está resolvido. Nossa, o Brasil entrou, esse gigante Lula e tal, né? E não foi assim. O golpe se consolidou lá, só da magistério, foi 8 mortes de dirigentes sindicais, que foram para a luta, foram para a fronteira, o Mel Zelaya teve que sair, foi para a República Dominicana, até que depois teve tentativa de volta, não conseguiu, enfim, todo um processo de golpe que foi violento e um golpe que foi sangrento em Honduras. O primeiro golpe que a gente vai ter aqui no continente é de tempos modernos. E quem que era o Mel Zelaya? O Mel Zelaya, ele não foi eleito com apoio popular, dos pobres, dos movimentos, desse movimento que eu estou te falando aqui do campo democrático popular. Ele era um representante da oligarquia do país, dos terras-tenentes, como eles falam. Só que chegando no poder, ele que era um fazendeiro, fez uma aliança com o povo. Se aproximou de Chávez, viu que a miséria que estava lá não dava, toma medidas
de sentar com os sindicatos, de sentar com as centrais sindicais, aumenta o salário mínimo, senta com o magistério e tal, e isso desagradou a própria elite que tinha elegido ele. Então, isso também porque foi o motivo do golpe. E ele se aproxima de Chávez para fazer uma política no sentido da mesma coisa que vinha acontecendo na Venezuela. Bom, daí nós vamos, influenciado por isso, nós vamos ter El Salvador, que é considerado... Sabe como que é o nome que eles falam para El Salvador? A pulguinha da América, o pulgancito de América. Ou seja, tão pequenininho que eles são, que é o pulgãozinho da América, que faz menos de 2 meses teve uma eleição, também veio ter um governo da frente Farabundo Marte, né, também de esquerda, que está com 2 meses, se não me engano, ou um pouquinho mais, foi a posse agora, que teve eleições e também foi derrotado. O processo também foi derrotado. E nessa região toda, o único país que não tem exército é a Costa Rica, porque os Estados Unidos também não queriam, nos anos 80, que tivesse uma coisa de conflito, mantinha a Costa Rica com certos incentivos econômicos e com um governo que fez várias políticas de bem-estar social, para que lá fosse o seu território um pouco de paz, para dominar enquanto a região. Não, hoje, qual que é a situação, que é para a gente falar dessa região? Hoje é uma situação de muita pobreza. Os governos que a gente teve lá do campo democrático foi em Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, que hoje vive um grande conflito, um problema social enorme. Então, esses 4 países hoje, em função da pobreza, em função da violência, vivem uma grande marcha, que é aquilo que vocês estão vendo na televisão. Milhares de pessoas que vão caminhando a pé, porque querem ir para o sonho americano, passar a fronteira do México, aonde os gringos não deixam passar e está aquele flagelo humano de pessoas. Por que acontece isso? Primeiro, pela pobreza. As pessoas não têm emprego, não têm nada, e porque são países que têm uma forte influência americana sobre a região. Sempre teve, mas agora muito mais ainda. Porque quando os Estados Unidos é derrotado pela ALCA, ele não desiste da região. Ele vai fazendo os acordos bilaterais e tudo, e da sua gente. Tem uma ideia, El Salvador, primeira coisa do produto interno bruto dele, sabe qual que é a remessa que mais tem dinheiro de fora? É o que as famílias que vivem lá nos Estados Unidos mandam para as famílias de lá. Sabe quanto que é as remessas? A média de $100. Ou seja, hoje o dólar está 4,10. Seja, as remessas que as famílias mandam por lá mensal, de R$410 por mês. Esse é o principal ingresso da economia de El Salvador. Para mostrar a dependência econômica que se tem dos imigrantes que vão para lá. E que mantém o país. Então, essa é uma região hoje que está com muito conflito com a questão dos imigrantes, apesar que a questão da imigração nessa parte do continente sempre foi forte. Sempre foi forte o processo de migração e tudo. Bom, daí nós vamos ter para a região andina, que a gente vai ter Equador, Peru, Colômbia, e Venezuela. Que eu sei que alguém que foi no banheiro comigo e falou assim, você vai falar da Venezuela? Eu falei, vou falar, mas vou falar lá para todo mundo escutar da Venezuela. Vamos falar da Venezuela, porque todo mundo quer saber da Venezuela. Bom, o Equador também, tem um governo do Rafael Correa, um governo que também teve uma tentativa de golpe, teve uma tentativa de golpe, mas segurou, resistiu. Um governo que termina agora, elege o seu vice debanda e vai fazer uma aliança com a direita e com as oligarquias atualmente lá. Mas se quer que a gente fale... Você está marcando o tempo? Se quer que faça para falar da Venezuela, por que a pessoa pede para falar da Venezuela? É porque todos nós queremos saber o que está passando na Venezuela. Um pouco porque a Rede Globo... E daí o Brizola é genial, Quando o Brizola fala assim, olha, se vocês estão em dúvida para que lado que vocês querem ficar, vejam onde está a Rede Globo. Se a Rede Globo está de um lado, vocês ficam de outro. Porque vocês podem saber que a Rede Globo, botar isso no espelho. Então, se alguém falar, por que a gente quer saber da Venezuela? Porque a Venezuela ficou no nosso cotidiano. Não é? Todo dia a gente está na televisão e está falando da Venezuela. Eu quero dizer que tem coisas da Venezuela, que é do chavismo, que pessoalmente eu tenho minhas críticas. No entanto, hoje a situação que está na Venezuela é o interesse americano. Se a Venezuela tem problemas, quem tem que resolver os problemas internos do seu país é o seu povo. Não é os Estados Unidos e muito menos qualquer outro país que tem que interferir para resolver os problemas do seu povo. E se tem um país no continente que mais passou por processo eleitoral, nesse continente foi a Venezuela. E todo o processo eleitoral, a direita foi fragorosamente derrotada.
E o povo venezuelano foi nas urnas. Agora, se nas últimas eleições a direita resolveu não concorrer ao pleito, problema deles. Agora, não é ausência de democracia. Foram eles que não recorreram ao pleito. Eles que não quiseram se candidatar. Então, se tem problemas, quem tem que resolver é o povo venezuelano. Falo isso para reafirmar. A nossa posição tem que ser em defesa da soberania de qualquer país e principalmente em defesa do povo venezuelano. Quem tem que decidir as questões da Venezuela é o povo venezuelano. E jamais é uma intervenção norte-americana ou uma intervenção dos governos de direita que chegaram no continente. Bom, a Venezuela, eu tive assim a oportunidade de ir em todos esses locais. Por que a gente está conversando? Então, mais do que tudo, é as vivências. E essas vezes que eu fui na Venezuela, fui muitas vezes com pessoas anti-governo. E eu até fiquei fim de semana lá para ver a questão que falava antes da falta de comida. Fui nos mercados populares, comida tinha. Fui nos bairros pobres, chamado paróquia, gente vendendo verdura e tal na rua, como qualquer lugar nosso, que seria as favelas, eles chamam de paróquia e tudo. O que tem um forte boicote desde sempre, com a grande elite econômica e também os exportadores alimentícios do país, no sentido de boicotar a chegada de alimentos lá. É evidente que quando tinha o governo Lula aqui, e daí os empresários brasileiros são todos muito hipócritas, porque ganharam muitíssimo vendendo para a Venezuela, muitíssimo. Os frigoríficos que vendem para a Europa só a carne de primeira, para a Venezuela vendia de tudo, carne com osso, carcaça e tudo. Estamos falando de bilhões de quilos de carnes e de recursos financeiros que chegou. Como também, no último tempo, começou a comprar a produção do MST agrológica e tal, mas os grandes fazendeiros também venderam para a Venezuela, abastecendo lá. Porque a Venezuela também sofre o mal dos países que têm petróleo. Que, por fato de ter petróleo, não consegue desenvolver uma outra agricultura, um outro meio tal, enfim, de subsistência. Embora no governo Chaves, até com um projeto junto com o MST, melhorou bastante, mas insuficiente para ter uma produção de alimentos para que sustentassem o país. Então, hoje, o que tem interesse na Venezuela? Petróleo. O petróleo. O Haiti, com tanta catástrofe que tem. Agora, vamos pegar Moçambique. Por que não tem todo esse interesse que tem os Estados Unidos? E por que só a Venezuela? Porque está por detrás a questão do petróleo. Buscar o petróleo lá longe, com mercenários, com distância, é muito caro. Enquanto aqui é um pulinho, está ali chegando nos Estados Unidos. Está chegando ali nos Estados Unidos. Então, o interesse é nisso. Não é porque é uma ditadura, não é porque o povo está pobre, não. Porque o Chaves faz uma revolução e, fazendo parte desse bloco aqui de governos do campo democrático popular, passou a usar o petróleo em benefício do seu povo. Começou a fazer o quê? As missões. Missões de saúde, missão de alfabetização, missão de segurança, para levar, de fato, todas as políticas públicas para o seu povo. E agora, nessa onda de governos da direita na região, todos os olhos estão o quê? Derrubar o governo da Venezuela. Mas ele segue firme e forte. Prova disso foi a última tentativa do autoproclamado... Gente, você já imaginou? Você imaginou? Alguém chega e fala assim, olha, um deputado fala assim, eu me autoproclamo presidente. E sai um monte de países reconhecendo esse autoproclamado presidente que não passou por nenhum processo eleitoral e vai lá e determina que aquele que passou por um processo eleitoral legitimado pelo povo e tal, você sai daí porque o auto-intitulado vai tomar teu lugar e vai seguir agora sendo presidente. Olha, pior ainda, né? Porque ao menos o Temer, com tudo, estava numa chapa e o Guaidó nem sequer fazia parte, né? Então, olha aqui, um traidor, né, e o outro, um usurpador. Olha o que está. A imigração que vem e a hipocrisia que tem na nossa fronteira. Olha, quem botou fogo, expulsou os imigrantes todos. Na outra semana está fazendo ajuda humanitária para salvar da ditadura? Por parte do governo?
Então, a Venezuela que está latente, que está nos nossos olhos, é uma Venezuela de interesse norte-americano. É uma Venezuela do interesse dos gringos. E, com isso, é botar a cunha no continente. Porque ele já tem várias bases militares na Colômbia. Também em Honduras, eu não coloquei quando foi em Honduras. Qual que foi o interesse em Honduras também dos gringos? Porque lá tem uma base militar também norte-americana dentro de Honduras, num país pequeno como Honduras. Então, isso que está, a interferência no continente em relação à Venezuela. E nós estamos sendo surpreendidos positivamente com a Venezuela, com a resistência do povo, né? Por quê? Porque lá, diferente do que nos outros países, foi feita uma preparação ideológica muito forte com o povo. Muito forte com o povo. E o povo é muito chavista, não era de Maduro. E isso também tem uma certa queda. Bom, depois a gente fala uma coisa por coisa. Mas vamos pegar aqui os nossos vizinhos. A Argentina, que falida, depois dos Kirchner, viu um processo de inclusão social que, com as políticas do Brasil, também políticas similares lá na Argentina. A Cristina Kirchner perde a eleição. E a diferença do Aécio Neves aqui em 2014. A esquerda, a Cristina Kirchner, não consegue eleger o candidato dela, por o mínimo não elege, mas vai lá, reconhece o resultado das eleições, vocês são os vencedores nas urnas, pronto, vão. Aqui no Brasil, Aécio Neves perde, não reconhece, e desde 2013, que já estava, que a gente acha que foi espontâneo as coisas de 2013, não foi, foi todo patrocinado pela Fundação Milênio, patrocinado pelos Estados Unidos, as ruas de 2013, a imbecilidade colocada na rua, mas com um objetivo muito claro, não aceita o resultado e vem preparar o golpe. Na Argentina, olha, pronto, estamos em retirada e assim perdemos, né? Bom, o Paraguai, falar aqui um pouco do Paraguai, que é o segundo golpe que vem. Bom, em Honduras, eles não foram tão preparados. Teve morte, teve sangue, foi difícil, vai e volta, todo aquele mutim, tudo. No Paraguai, eles foram precisos. Eles falaram, gente, em menos de 24 horas, eles depuseram um presidente eleito. Agora, o Paraguai tem uma característica diferente. Ele foi o último país a sair da ditadura no continente. E quando nos outros países saíram os ditadores, toda a corja de ditadores que estava junto ia. Uns foram, como no Brasil, viver lindo e maravilhosamente nas nossas praias bonitas, e com os seus soldos do exército, todos torturadores, Ustra e companhia limitada, porque a anistia veio ampla, geral e restrita para todos. Na Argentina, os foram seguidos julgamento, memória e verdade. No Chile e tal. No Paraguai, não. Quando tira o Stroessner vem viver numa praia no Paraná, maravilhosamente bem, só que lá ficou todos aqueles que eram do seu governo ditatorial. E isso tem reflexo até hoje no Paraguai. Tanto que o atual presidente eleito, Marito, o pai dele era o homem forte do Stroessner, da época da ditadura. Evidente que ele era jovem na época, ele era um menino e tal, mas vem dessa raiz para mostrar o que é. Tem uma piada que diz assim, que quando o Stroessner estava na praia, mostra, na época não tinha internet, não tinha nada, né? Mostra uma foto para ele do governo que tinha ficado lá, ele olhou, mirou e disse assim, pero só falta yo. Ou seja, só falta eu. Porque o restante tudo tinha continuado lá no governo. Então, essa característica também fica no governo do Paraguai. Então, o Lugo, que chega, era um bispo ligado à Igreja Católica, da teologia da libertação e tal, hoje ele é senador e tudo, ele chega, ele quebra. Na verdade, seria como se estivesse quebrando a ditadura. Em 24 horas, tiraram ele. Armaram uma questão de uma emboscada nos campesinos e tal, em 24 horas, pronto, acabou, um cirúrgico, sem sangue, sem nada, e foi. E daí nós pensamos, quando as coisas acontecem, a gente pensa assim, isso acontece no Paraguai, né? Isso acontece em Honduras, o que é isso? Desse tamanhozinho aqui, não tem nada e tal. Isso é no Paraguai, tudo é falsificado, isso é aquele povo lá e tal, né? Agora e no Brasil? Brasil não, né? Somos uma democracia, um gigante como esse, 200 milhões de habitantes, o PIB, 8ª economia do mundo. Nossa, construindo os BRICS. BRICS, gente, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de quê? China e S do quê? De África do Sul. Esse conjunto de países que será a nova ordem econômica mundial. E esse grupo contrapõe com os Estados Unidos.
Sabe o que os Estados Unidos é? Aqueles ricos falidos, que tem aquela baita caminhonetona, mas está devendo no Banco do Brasil e não paga? Aquele cara que vai na churrascaria melhor da cidade, compra com cartão e tudo, mas daí lá vai fatura, vai para 300, não sei o quê, aquela coisa lá em que não paga? Ou então que faz a festa da filha de 15 anos, que sai em tudo que é jornal? É isso os Estados Unidos. Deve falir de uma economia e tal, e esses novos ricos emergentes, que vai ser a maior economia dentro dos próximos anos. Então, há contraposição, e por isso que tem o golpe no Brasil. Como é que podia essa nova ordem econômica mundial estar num bloco de países, de governos mais à centro-esquerda? Isso também está por trás da questão do golpe no Brasil. Então, o Paraguai, nós vamos ter o segundo golpe e o terceiro no continente. Agora, esse continente tem a sua alegria. É o continente que mais elegeu mulheres chefes de Estado. Nós vamos eleger no Chile a Michelle Bachelet, 2 vezes presidenta, na Argentina a Cristina Kirchner e no Brasil a Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente da República. A Dilma não sofreu golpe, não porque ela é mulher. Sofreu golpe por causa dessa nova ordem econômica mundial, por esse interesse do petróleo, por causa da camada de pré-sal, que é imensamente grande no Brasil, e eu acredito na pesquisa e nos pesquisadores brasileiros. Nós temos muito petróleo. As previsões é que dentro dos próximos 50 anos vai ser o Brasil o maior produtor de petróleo do mundo. Essa nova ordem econômica mundial e a nova ordem política. Todos, olha, governo do PT e o governo do campo de esquerda nesses países são governos de dar continuidade. Tanto na África, teve eleição domingo agora. O partido do Nelson Mandela, do Congresso Nacional Africano, ganhou as eleições novamente. Ou seja, são blocos que estão nessa mesma linha, com todas as suas contradições. Não estou dizendo que são governos de ruptura, com todas as suas contradições. Mas esse continente elegeu 3 mulheres chefes de Estado. 4, na verdade. Porque também na Costa Rica teve uma mulher presidente da República chamada Laura Chinchilla. Só que a Laura Chinchilla vem da oligarquia local. Ela não tem nada a ver com a trajetória dessas 3 mulheres. Porque essas 3 mulheres vêm do quê? De um bloco de esquerda, mulheres que lutaram contra a ditadura, participaram, todas elas foram lutadoras, todas elas foram presas, torturadas e politicamente, vêm do bloco das lutas do campo popular, que chegaram a ser presidente da República. Agora, tem um componente de gênero, sim, com essas mulheres. Por mais que odeiem o Lula, por questão de classe mesmo, por mais que odeiem o Kirchner, o Nestor Kirchner, e o Chaves, então, mas em nenhum momento os seus opositores ou a mídia usaram seus órgãos sexuais ou então sua condição de macho para desqualificar na política. Enquanto com todas essas mulheres, a sua condição biológica ou sua condição sexual foi colocada para desqualificar na política. Então, quando a gente tem aquele adesivo da Dilma abrindo as pernas para mostrar o preço da gasolina, é você usar a condição biológica, a condição de ser mulher para desqualificar na política. Quando você vê na Argentina, que o principal que seria a Veja de lá, o Clarinho Grupo, pegava a Cristina Kirchner e colocava montagens com ela com os peitos dela e dizendo assim, a égua dando mamar, assim, então é você usar da condição mulher em condição feminina para desqualificar na política. Quando colocava a Michelle Bachelet com os cabelos erguidos e tal, dizia assim, é porque lhe falta homem para sexo. Então, as mulheres, quando elas vão para a política, mesmo nos mais altos cargos da nação, elas são desqualificadas em função da sua condição de ser mulher, de ser uma condição biológica. Isso a política não perdoa e além de exigir muito mais das mulheres. Agora, nós tivemos essa alegria. Olha só o que nós construímos enquanto geração. Nós passamos pela ditadura, nós chegamos a esses governos do campo democrático e melhorou a vida de todo mundo, gente. Esses governos e o governo Lula melhorou a vida dos ricos, dos banqueiros, dos fazendeiros, dos latifundiários, dos mendigos, dos pobres, dos aposentados, daquele que não era aposentado, que conseguiu se aposentar, e a nossa vida. Quem é de nós que não melhorou a nossa vida nos últimos 10, 15 anos? Economicamente, culturalmente também. Acesso a bens materiais e acesso a bens econômicos
que não tínhamos se não tivéssemos chegado a esses governos. Como também alguém diz assim, cheguei por meu mérito próprio. E por que não chegaram antes? Olha, quantos negros entraram na universidade? Por que não entrou antes? Porque não tinha cota. De escola pública e assim por diante, né? Então, da onde que vem a nossa esperança? Vem, não só tem coisas ruins. Né? Se a última leva elegeu governos que só pensam em desgraças, a gente pegar, olha na Filipinas o governo que foi eleito, defende a pena de morte. Em Jacarta, nas favelas, está tendo um extermínio, porque ele fala assim, olha, eu vou matar todos os traficantes. Mas quem? Os pequenos traficantes, os drogados e tal. Sabe qual que era a discussão lá? A discussão estava sendo o seguinte, tem mais de 5 mil mortes que nem teve juízo. Se ia tornar as execuções públicas, para servir como exemplo. Você já imaginou, em pleno século XXI? Tornar público era voltar na época dos leões, da Roma Antiga. E tá esse debate colocado. E vai ser reeleito, porque a população está aprovando. Né? Então, ou seja, ideias nazistas, fascistas, que estão tendo sucesso enquanto de eleita. Mas da onde que vêm as nossas esperanças? Vêm das eleições da Espanha. Vocês viram? Elegeram governos que pensam como nós, governo que defende o Lula livre e governo que faz todas as políticas que a gente fala. O bloco de esquerda, nenhum conseguiu maioria, mas vai ter que fazer aliança e por primeira vez, é uma contradição, né? Enquanto você segura, por primeira vez, depois da ditadura do Franco, vai ter extrema-direita no Congresso com 14 cadeiras sentada. Mas vem do México também. O México elegeu um governo que vem de um partido que tem a mesma construção que tem o PT no Brasil, que é o López Obrador, né, que já tem decretado coisas e políticas que a gente defende. Da onde que vem também toda a nossa esperança, né, de que as coisas também vão mudar. Se vem do México, se vem também do México e se vem da Espanha, vem das últimas pesquisas da Argentina. O Macri está ruim a pior. Tem eleição em outubro. Hoje já tem dúvida se ele vai ser o candidato. E a Cristina Kirchner está liderando as pesquisas. Qual que é o temor do povo? Que prendam ela, igual fizeram com Lula, para que ela não possa ser candidata. Só que lá eles falam assim, acá nós somos peronistas, se hace isto, incendiamos a cárcere e sacamos a Cristina. Se fazem isso, nós vamos botar fogo na cadeia e não vamos deixar a Cristina ficar presa. Né? Bom, da onde que também vem? Da nossa resistência. Olha, em eras de Bolsonaro, nós estamos colocados como os inimigos. Os educadores, a filosofia, a sociologia e os professores. Estamos colocados como os inimigos. Estamos colocados. E tem 2 governos, gente, para a gente ter foco. Não vou falar aqui de reforma da Previdência, amanhã nós estamos... Aquilo que o deputado falou, aquilo que o Carlos falou, fez toda a análise, e também excelente esse material. Leve para os pais, gente. Isso aqui, um ótimo material, a cartilhinha que ele distribuiu aqui. Né? Tem 2 governos. Quanto mais essa Bozolândia briga, melhor para nós. Então, entre a briga Bozolândia, Olavetes, Rede Globos, Integuista, os entreguistas, que siga essa briga. Vamos incentivar eles brigando. Porque quanto mais eles brigam, mais a gente salva o povo brasileiro. Então, vamos continuar fazendo eles brigarem. Porque no meio disso tem os eleitores. E quem votou no Bozo tem 2 tipos. Tem aqueles que não queriam o PT, não queriam o PT. Tem aqueles que quiseram ser enganados, porque todos tinham avisado que seria. Mas tem aquele eleitor pobre, o pai dos nossos alunos, tá? Que se o Lula fosse candidato, teria votado no Lula. Então, a gente tem que cuidar desse eleitor pobre, porque é com eles que nós vamos fazer a reviravolta. Nós não podemos espantar eles. Nós temos que cuidar desse eleitor pobre para trazer ele, porque ele está desempregado, prometendo emprego para ele, não tem. Agora dizendo que ele pode comprar arma, mas ele não tem nem emprego para comprar comida, como é que ele vai comprar arma? Como é que ele vai defender da violência? E é evidente que com os índios alarmantes de violência, todo mundo quer se proteger. Quer ficar livre da violência. Então, a gente tem que ter um olhar com carinho com esse eleitor e não espantar ele, não afugentar ele. É ele que a gente tem que trazer para as manifestações nossas. É ele que a gente tem que trazer para dizer que tem que buscar emprego. Agora, a gente tem também os ignorantes, os tapados. Quem que são esses?
aquele nosso colega, nossa de sala de aula. Aquele dentro da escola. Porque esse sabia. Esse ainda tem uma fase de recuperação. Esse ainda a gente pode salvar. Agora a gente tem aqueles que é convicto. Esse está perdido mesmo. Mas se a gente somar, se eles foram 54 milhões, nós temos uns 20, 30 milhões que fogem. O restante não vai mesmo. E esses vai ficar. E esses vão ficar. O governo tem essa parte, que é a parte que quer nos focar, gente. É a parte que quer nos focar. Então, olha só, quando vem essa ministra da goiaba e me fala esse monte de tonteria, ela quer pôr a gente para ficar combatendo ela, né? Tá vendo, gente? Mas tá um frutal. Daí vem a ministra da manga, né? Que lamentavelmente né? Agora ela é Frozen, né? Tá. Vem a ministra da manga. Daí nós vamos ver o quê? Eles querem focar a gente para gastar as nossas energias com outra coisa. Na educação, ministro da educação. Olha, a gente menospreza no Paraguai. Mas jamais um brasileiro ou uma brasileira naturalizada chegaria a cargo de ministra no Paraguai. Porque eu falo assim, a gente tem um menosprezo com o Paraguai, né? Tem um menosprezo. Com nenhuma coisa com o ministro aqui, nenhum preconceito com os imigrantes, gente. Eu sou a pessoa mais aberta a conviver com a imigração. Mas jamais um ministro com esse pensamento chegaria a ministro em qualquer país que não fosse no Brasil. Primeiro que a Terra é plana. Onde se viu, gente? Nós estamos no século XXI, você falar que a Terra é plana. Você negar hoje os ensinamentos de Paulo Freire. Paulo Freire é cátedra obrigatória em vários países para a formação de professores de qualquer disciplina, não é só de pedagogia, não. Tem que ler Paulo Freire para qualquer professor, formação de qualquer área, de qualquer disciplina. Você vir com essa mentalidade que escola. Por que é isso? Não é ignorância, é serviço do mercado mesmo. Então, a universidade, ela sempre teve um custo maior do que a educação básica. Mas podia, porque eram filhos da elite que estava lá, não estavam os filhos dos pobres, através de cota, não estavam os negros lá. Então, é uma mentalidade do quê? De um governo da mediocridade de um lado e um outro governo entreguista por aqui. Então, daí, com isso, vai o mercado. Enquanto a gente gasta as nossas energias para combater as imbecilidades, eles estão entregando pré-sal, eles estão entregando a Petrobras, estão colocando o Banco do Brasil e colocando... E nisso nós temos que ficar esperto. Isso nós temos que ficar esperto e nisso nós temos que canalizar as nossas energias. Aonde é que está o nosso desafio? Não perder a serenidade e o equilíbrio. A condução nossa, aqui todo mundo é dirigente sindical, está na escola. Então, lá na escola, eu tenho que ser aquele que saiba mais do assunto do que os outros demais. Para convencê-los, para orientá-los. Agora eu tenho que ser aquele, que eu tenho uma parte que eu não vou gastar minha energia. Mas eu tenho que ser o líder que vou com os pais dos meus alunos, que são aqueles que votaram no Bolsonaro. E são aqueles que a Ana Hickman não vai influenciar, não, porque elas não se sentem representadas na Ana Hickman, mas se sentem representadas no Ratinho, nessas camadas populares que são os filhos dos nossos alunos. Os pais dos nossos alunos, e se sente influenciado. Então, é com eles que nós temos que dialogar enquanto líder também na escola. É chamar esses pais para fazer o contraponto. E olha, feliz de vocês que tem governo do Nordeste como esse que tem. Nós vamos parar no meu estado dia 15. Nós já fizemos dia 24 a paralisação, foi descontado agora no nosso salário. E o dia 15 que nós vamos parar vai ser descontado no nosso salário. E nós vamos estar fazendo. Você não imagina qual que é a diferença e as condições do que dar. É difícil viver essa incógnita. Alguns falam assim, até quando vai o governo Bolsonaro? Até quando o interesse do mercado for atendido. A Rede Globo não nos iludimos, porque eles estão patéticos. Com a moral e os bons costumes, eles estão do nosso lado. Condenando os crimes de feminicídio, que aumentou muito. E por que aumenta os crimes de feminicídio? Porque você, quando tem um Estado, você tem um governo que fomenta isso, os homens também começam a achar-se dono do corpo e da vida das mulheres. Né? Porque o Estado deixa impune, olha, você favorece essas ideias? Você não pode discutir gênero, você não pode discutir isso. Então, os crimes homofóbicos, o cara que era reprimido, olha, ele não tinha tal por causa da homofobia. Agora, quando ele fica falando que ele vai lá e meta o tapa, ele vai lá e mata.
Então, nisso a Rede Globo tem uma postura, que tem que ter o Estado, que tem que ter isso aqui. Mas no mercado, ela está completamente favorável. Ela já elegeu o Mourão como o homem sério do governo para ela. Pode ver as entrevistas fechadas do canal fechado. Esse bloco aqui que faz com o Mourão está do outro lado. E colocou a família do Bozo e a Bozolândia como o lado patético do governo. Então, eles estão muito bem colocados. Como é que eles terminam os jornais? Vão trabalhar Congresso. Vão votar essa reforma. Então, está mostrado os lados que se tem na sociedade. E nós estamos o quê? Remando um pouco contra a maré? Nem tanto. Porque o povo já começou a despertar. Se tanta gente, que é essa parte que eu falo assim, que ainda tem uns que a gente votaria, a gente tem que ter todo o carinho, todo o cuidado, e tem esses aqui, mas tem uns quantos que agora já votaram no Amoedo e no Alckmin, que não admite mais que votaram no Bozo. Então, essa parte aqui também vai vir para a luta e vai vir para as ruas. E vai fazer resistência. Então, o que nós temos que ter? Equilíbrio, condução das nossas organizações, entender desse contexto, e daí fazer das nossas bandeiras coletivas, fazer do dia 15, apoiar aquilo que é das justas causas, né? E também não arredar pé. Exemplo, Paulo Freire, quero tirar o Paulo Freire como nosso patrono. Então, dia 15 de setembro, dia 19 de setembro, nós temos que fazer nas nossas escolas um cartazinho, memória do Paulo Freire. Quem é Paulo Freire? O educador que diz educação libertária, a educação que transforma, a educação que liberta as pessoas, a educação que emancipa o homem, a educação que tem que ser garantida e ofertada pelo Estado. No dia 15, coletivos de ir para a rua. 24, gente, que é o maior desafio, é da classe trabalhadora. Nós somos educadores num segmento que temos tradição de luta. Nós já temos tradição. As nossas greves são as maiores, somos mais organizados, somos sindicalizados, mas os demais trabalhadores? Nem tanto, porque as pessoas estão preocupadas de perder o emprego. Quantos desempregados tem? Mas a gente tem que fazer o que no dia 24? Tentar trazer os pais dos nossos alunos que estão desempregados. Se nós conseguirmos, são 14 milhões de desempregados nesse país, e muitos desiludidos que estão procurando nem mais emprego. Se nós conseguirmos 50% desses que venham para a luta conosco, nós mudamos a política econômica e barramos a reforma da Previdência. Então, o desafio nosso é isso, segurar os nossos princípios, fazer a luta coletiva, organizar, resistir e lutar sempre. E para isso, nós contamos com nós mesmos. Nós fortalecemos quando a gente faz a análise coletiva. Quando a gente sabe que lá na Bolívia, o Evo Morales representa um governo que defende o povo. Quando a gente vai ter eleições também no Uruguai, que a gente quer que a Frente Ampla ganhe lá no Uruguai, porque também vai fortalecer. Que a gente quer que a Argentina, a Cristina Kirchner, possa ser candidata, para a gente derrotar o Macri, para a gente derrotar o Pinheira lá também no Chile, para a gente derrotar o Bolsonaro via eleições aqui, porque a nossa opção é por eleições. Tem eleições aqui, o próximo ano para municipal e vereadores e tal. E no início alguém falava que já tem que discutir. Tem que sim. E tem quem nos representa. Quem representa o modelo de Estado que a gente defende. O modelo de administração que a gente defende. Então não tem neutralidade. Não tem neutralidade. A gente tem lado. Uns escolhem ficar do lado do opressor e outros ficam do lado do oprimido. E nós temos que ficar do lado do justo e do que é certo. E o justo e o que é certo não está com essa elite política que hoje está administrando o país. Agora, tem perguntas que essa sociedade nos deve. Com certeza, é Lula livre, porque se tem uma injustiça, é você prender teu adversário para não disputar as eleições, porque você não consegue derrotá-lo democraticamente nas urnas. Porque se Lula fosse candidato, esse Bozo não seria presidente e não teria esse resultado. Agora o PMDB e o PSDB pagam o preço, porque eles achavam que eles que iam ganhar isso. Está vendo? A direita que chegou, eles pagam o preço. Então, se Lula fosse candidato, o resultado do processo eleitoral de 2018 não teria sido isso. E o povo brasileiro e nós não estaríamos nessa desgraça que nós estamos. Mas agora tem uma resposta que o Estado brasileiro tem que dar. Quem é que mandou matar a Marielle? Quem é que mandou matar a Marielle? Essa resposta o Estado brasileiro
brasileiro deve para o mundo e deve para o povo brasileiro. E como também no meio desse laranjal, porque é manga, é goiaba e é laranja. Cadê o Queiroz? Eles têm que mostrar para nós cadê o Queiroz e cadê a lavadoria do Queiroz colocada aí. Gente, espero que nós possamos conversar um pouco mais. Foi uma alegria poder estar com vocês. E esperamos que a gente, com essas tramas e essas alianças, a gente se reencontre na vida e nos caminhos da América Latina e do Brasil afora. Muito obrigada. Quem trabalha a vida inteira quer se aposentar em paz. Show Satanás, show Satanás. Trabalhar 40 anos, tu é doido ou se faz. Show Satanás.